Muito bem, muito bem, muito bem. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Conexo, o maior podcast de histórias inspiradoras. E hoje a gente vai trazer aqui uma pessoa que é fundamental dentro da Nexo aqui para que a gente consiga ajudar você, dono de restaurante, a cuidar mais daquilo que fez você abrir o restaurante, que é cozinhar e atender bem gente. Só que o restaurante de sucesso tem que ter o back-office, a parte de trás muito bem organizada e estruturada. E Lucas Carneiro, meu sócio, me ajuda a fazer isso aqui na Nexo. Lucas, seja bem-vindo ao Podcast Conexo, que você fique à vontade. A ideia aqui é a gente bater um papo, mas se apresenta aí pra galera te conhecer. Eu sei que você é mais famoso do que eu, inclusive, aqui, mas pra galera te conhecer aí que tá nos assistindo pela primeira vez. Paulo, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar participando desse Conexo aqui com você. Meu nome é Lucas, Paulo já me apresentou, sou contador, especialista tributário e tô com foco no restaurante, que junto com a Nexo já há quantos anos, Paulo? Desde 2017, né? Desde 2017. Então, são vários anos aí nessa caminhada e vão vir outros anos aí com certeza. E cada dia que passa a gente acaba se aprofundando mais e mais, porque a gente ama trabalhar com gastronomia. Isso aí. Lucas, a ideia do bate-papo hoje aqui é trazer para o dono de restaurante, né? A gente já fez um vídeo aqui com o Aleph falando dos principais erros que o dono de restaurante comete e por isso não tem lucro, né? Verdade. A gente tem uma obsessão aqui por lucro, né? Eu falo sempre que, né, faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei, né? Então, a linha de baixo é a linha motriz, é o que motiva a gente a trabalhar para que o cara tenha resultado no final do mês, né? Porque não tem como ele ter realização profissional se ele não tiver realização financeira também. Todo negócio, para ser sustentável, ele precisa ter lucro. E a gente falou aqui com o Aleph dos principais erros. Se não assistiu, inclusive, assista. Esse vídeo tá aí na nossa playlist dos principais erros que os donos de restaurante cometem. Só que hoje eu queria dar um foco diferente. Qual é a receita do lucro, né? A gente lidando hoje com centenas de restaurantes, a gente conhece muitos cases de sucesso, né? Muitos restaurantes que dão muito certo no que faz. Então eu queria saber de Lucas qual é a receita do lucro, né? Como é que faz lá para ter mais de 15% de lucro no final do DRE? Me conta aí, Lucas, qual é o passo a passo da receita do lucro do negócio gastronômico. Ótima pergunta e primeiramente queria até trazer que vários clientes da gente têm mais de 15% de resultado, né? Verdade. E boa parte dessa receita, primeiro é o planejamento tributário. Reduzir os impostos hoje é indispensável. A gente sabe que a gente mora num país que a carga tributária é muito elevada. E os restaurantes já têm muito custo com aquisições de mercadorias, com os insumos, e um planejamento tributário bem estruturado para pagar menos na compra, para pagar menos na venda, é 100% importante para ter um lucro maior no restaurante. Importante aí, né? O primeiro ingrediente da receita de lucro é ter um planejamento tributário bem feito, né? Por quê? A gente vive num país, como o Lucas falou, de uma complexidade tributária muito grande. Enorme. Inclusive, seja bem-vindo a um período de transição para a reforma tributária, né? E a reforma tributária, que a simplificação só está na mídia, né, Lucas? Porque a gente vai viver aí com 456 tipos de alíquotas diferentes. A gente vai viver aí com um momento transacional da reforma tributária. Até um assunto depois para a gente gravar um episódio só sobre a reforma tributária. Só que a vida continua, né? Vai mudar completamente, começa a mudar a partir de 2026, mas agora, já em 2024, a gente já tem reflexo sobre isso, né, Lucas? E a gente tem que viver. E a vida da empresa, eu falo que a parte tributária é importantíssima, porque muitos sócios não conseguem tirar de lucro o que pagam de impostos. O sócio o maior sócio acaba sendo o governo. O governo. E a gente tem que trabalhar para essa participação desse sócio não atrapalhe o andamento dentro do negócio, né? E planejamento tributário, Lucas, ele é feito de várias formas, né? A gente feito na mudança do regime tributário, é pensar um modelo de negócio dentro
da operação tributária para a gente fazer aí uma Perfeito. elisão fiscal e não uma evasão fiscal. Perfeito. Porque economizar imposto sonegando não tem mérito nenhum. É só você não emitir nota, você não paga imposto e tá tudo certo. E sem falar só que hoje, é crime. E hoje tá muito difícil, né? E é crime, você vai preso, né? Como o Lucas falou, né? Com os meios eletrônicos de pagamento, gente, é você se enganar achando que você é o abençoadinho, que ninguém nunca vai pegar a sua fraude tributária. Você tem que ir pro jogo como o jogo é, e o jogo é pagar imposto. Então vamos, ao invés de gastar energia fazendo 300 instrumentos para sonegar, faz o instrumento certo para planejar e pagar menos imposto. Lucas, eu queria perguntar de forma prática para você. Como é que hoje a gente faz um cenário de planejamento tributário? O cara chegou aqui, como é que é o passo a passo para esse cenário? Perfeito. Muita gente acha que o planejamento tributário é só avaliar regime. Na verdade, avaliar regime é um pequeno detalhe do planejamento tributário, ele é muito mais amplo. Então a gente faz uma avaliação primeiro de todo o histórico do negócio. A gente pede para o empresário contar a história do negócio dele, como começou, o que ele é e o que ele vai ser. É importante a gente também ter uma projeção de o que é que o negócio vai ser daqui a um mês, um ano, 5 anos. Tudo isso é importante para o planejamento tributário. O momento que o negócio está vivendo. O momento que o negócio está vivendo, exatamente. Tanto o momento, quanto o passado, quanto o presente, então, quanto o futuro. Planejamento, primeira coisa, entender a história. Quem é que está vindo? Qual a história que está contando? Para onde ele está indo? Exato. Aí eu entendi isso daí, né? Você falou de cenário, né? Tem muita gente que acha que o planejamento tributário é só estudar os regimes, né? Os regimes são o Simples Nacional, que a maior parte das empresas tá. Que no Simples Nacional você, né, paga o imposto numa guia única, você paga vários impostos ali, quanto mais você fatura, mais você paga. Tem o lucro presumido, fala um pouquinho do lucro presumido. O lucro presumido, ele, apesar de ter uma alíquota fixa, a presunção dele, o lucro presumido já fala, é presunção. Então você paga alguns impostos com base na presunção de um lucro que o governo estima que teu negócio tem. E já o lucro real, como o próprio nome já diz, né? Lucro real. Você paga alguns impostos sobre o lucro real do negócio, ou seja, qual foi o lucro de fato que o negócio teve. O lucro da contabilidade, o contábil, receita, exato. Despesa. Receita, isso que é a base despesa, de cálculo. Lucro. Em cima daquele lucro você acaba tendo a tributação de RPJ e da contribuição social. RPJ é imposto de renda, né? Então, muitas pessoas se enganam achando que o Simples Nacional é o melhor regime, que sempre vai ser o melhor regime. Não é bem assim. Por isso que a primeira parte é entender o momento que você está vivendo, o cenário que você está vivendo, para entender qual é o regime. Não só o momento, o cenário que você está vivendo, Lucas, é importante também ver quais são as composições desse faturamento, né? Perfeito. As composições dessa receita, né? E como você estabeleceu o seu modelo de negócio. A gente só olha regime por último, na verdade, né? A gente olha primeiro a história, os cenários, a composição do modelo de negócio, para ver quais são as oportunidades que existem dentro dos cenários e das composições, e depois a gente vai olhar dentro dos regimes tributários qual é o comportamento. Perfeito, que vai ser. Paulinho. É isso que vai levar uma carga média tributária do restaurante, Lucas. Fala um pouco aqui a grosso modo, qual é a carga média que um restaurante tem, para quem está nos ouvindo ver se ele está dentro ou se ele está fora, se ele está pagando muito imposto ou se ele está pagando menos imposto do que deveria pagar. A carga média, ela fica em torno ali, isso vamos levar em consideração um restaurante que fatura em média 300 a 500 mil mês, tá? Mas a média ali fica entre 10% a 12% com o planejamento tributário estruturado. Quem não tem um planejamento tributário estruturado está pagando 14% a 15%. Então a gente está falando aí de 15% para 10%, né? Quase 50% a mais de imposto do que deveria. Exato. Se não tiver um regime tributário estruturado. Porque eu falo assim, passou de 12%, tem alguma coisa muito errada. Muito errado. Eu estou no Simples Nacional, estou pagando 14%, tá muito errado. Estou pagando 15%, tá muito errado, né? 12% é o teto ali do que vai acontecer. Obviamente, aí tem o folha de pagamento, tem toda uma composição que quando a gente fala, Lucas, é até bom você falar, de 12% é considerando todos os tributos. Exatamente. Não é só a gente não está olhando só o imposto que você paga sobre o teu faturamento. A gente está olhando também quanto que é pago de contribuição patronal. A gente converte isso daí em uma alíquota efetiva e soma com o imposto que você paga sobre o faturamento. Perfeito. Porque no final das contas, alguns impostos você paga sobre o faturamento, outros você paga sobre o lucro presumido, sobre o lucro apurado.
Mas no final é tudo imposto, né? Tem o que você paga da folha de pagamento, que é o patronal, que é sobre a folha de pagamento, se você é lucro presumido ou lucro real, mas é tudo sobre imposto, né? Lucas, qual é a vantagem do Simples? Vamos lá, vamos falar de forma básica aqui, né? O primeiro ingrediente de sucesso é o planejamento tributário. Qual é a vantagem do Simples Nacional? Para quem é o Simples Nacional, Lucas? O Simples Nacional é para aquela empresa que está começando agora, que tem alguns incentivos fiscais, porque está começando, então o Estado acaba dando uma redução de ICMS, que é importante trazer, que dentro do Simples você paga todos os impostos de maneira unificada. Então você tem alguns benefícios iniciais, mas para aquele cliente que já está faturando 280 mil por mês, muitas vezes já não é mais vantagem ficar no Simples. Inclusive, Paulo, tem bares, por exemplo, que eu peguei para fazer um planejamento tributário, ele faturava aproximadamente ali 220 mil, e quando eu fiz o planejamento tributário, estruturei toda a operação dele, não valia mais a pena ele estar no Simples Nacional. Faturando 220 mil. Então observe que cada história, é o que eu sempre falo, planejamento tributário você tem que ter uma boa história para contar. Isso. Não adianta fazer cambalacho, porque muita gente faz cambalacho, não é planejamento tributário. Isso. Cambalacho de, bota duas empresas num endereço só, isso é crime. Risco enorme. Isso, aquilo. Não, a gente tem que ter uma história muito montada, muito bem contada, que faz sentido com o seu modelo de negócio para trilhar. E o Simples Nacional, ele é vantagem no início, se você não tem grande investimento para esse início. Isso. Porque também, se você tem grande investimento para esse início, já começar pagando imposto é burrice. Porque se você tem um grande investimento, você fez um desembolso de caixa muito grande, boa parte do seu desembolso de caixa são despesas antecipadas, né? Você vai estar gastando ali com reforma do imóvel que não é seu, que pode gerar crédito tributário e você já abre no Simples Nacional. E aí você se ferra. Tem cenários que tem negócios, Lucas, que o primeiro mês é o mês que mais fatura, né? São negócios com base em novidade. Gente, quando eu falo a vocês que procure o contador especialista, não é porque eu tô me vendendo. Óbvio que eu tô me vendendo, gente. Mas olha lá, eu sei que tem modelos de negócio que vão vender mais na inauguração e depois vai decrescer o faturamento até chegar num platô de realidade de faturamento. São negócios que são negócios de gastronomia com apelo à novidade. Quanto mais novo eles são, mais apelo ele tem, mais público ele atrai. Eu abro um negócio, eu invisto lá 1 milhão nesse negócio. Eu sei que o mês do faturamento dele vai ser o primeiro mês dele, vai ser o mês do faturamento dele. Eu já coloco no Simples Nacional, eu condeno todos os próximos meses a pagar mais imposto do que acontece. Cada caso é um caso, tem que ser avaliado. Não existe uma receita de bolo específica, vai ser sempre isso daqui quando estiver nessa condição. Exatamente. Então, cada negócio é um negócio. Então vamos lá, eu vou abrir no Simples. Eu abri no Simples, condenei 12 meses, porque como não tem 12 meses históricos, a legislação diz que vai fazer uma estimativa dos próximos 12 meses, né? A alíquota do Simples Nacional, ela é sempre baseada no faturamento dos últimos 12 meses ou na estimativa dos próximos, se não tiver 12 meses históricos. Isso. Então, se eu abro o restaurante no primeiro mês, né? Tirei o CNPJ, gastei 1 milhão aí, esqueci de abrir o CNPJ. Aí abri o CNPJ que eu já vou inaugurar. A gente pega alguns casos assim. Aí o cara já abre, coloca no Simples Nacional. Qual era o mês anterior? Faturou quando? Não tem faturou. Então ele vai pegar aquele mês que você teve lá, faturei 500 mil. Ele vai projetar que esse 500 mil é o faturamento. Tem gente que já inaugura pagando a alíquota do ICMS por fora por conta dessa projeção. Porque não pensou. Ficou 1 ano construindo o restaurante. Já podia ter aberto o CNPJ para ir se creditando de toda a despesa que fez aquele restaurante, ou pelo menos de ter uma base sem faturamento para quando fosse faturar os últimos 12 meses ser 12 meses de zero, não ser 12 meses, né, de projeção de faturamento. E aí o cara sai de pagar uma alíquota que podia ser 4%, né? Menos que 4%, na verdade, porque o primeiro mês 2,75%, porque o ICMS, como é o primeiro mês, você tem o benefício. O cara sai de 2,75% para pagar 15% e mais o ICMS. Porque não se planejou. Porque não se planejou. E, inclusive, o que você trouxe aí é bacana, porque semana passada a gente fez um planejamento tributário para uma rede de pizzarias e, na verdade, ela está com 2 operações, vai abrir uma terceira, né, melhor dizendo. Está se transformando em uma rede. E aí ele me trouxe que iria abrir uma nova operação daqui a uns 4, 5 meses. Então eu já falei para ele que
perguntei quanto era o faturamento, quantos funcionários iriam ter o negócio dele, né? E se iria ser salão, só delivery, porque tudo isso é importante também para o planejamento tributário. Tudo isso é importante. O modelo de negócio é muito importante no planejamento tributário. Aí eu orientei ele, já abriu o CNPJ agora, a gente já está fazendo a abertura para ele se aproveitar desses 5, 6 meses que ele está planejando, né, constituir o negócio dele com alíquota zero, justamente para reduzir o imposto dele quando ele for faturar lá em agosto, setembro, que é a projeção de ele iniciar o negócio dele. Perfeito. Então, quem começa bem, começa antes de começar. Né? Pô, pensou, tem clientes da gente que, graças a Deus, dá credibilidade pra gente, que pensou no negócio, já vem pra aqui, a gente já conversa, já estrutura como é que vai ser e já faz o planejamento tributário, já coloca na modelagem certa, né, Lucas? E a gente tá falando de modelagem e tal, mas também tem a questão dos produtos, né? Que tem benefícios fiscais exclusivos de alguns produtos, né? E o planejamento desses tributários tem que levar em consideração, e também muita gente não leva em consideração isso, né? A gente tem que olhar benefícios para aquela atividade e para os produtos que aquela atividade tem. Então, por exemplo, a questão do bar, por exemplo. A gente avaliou que tinha vários produtos, ele tinha uma receita, aproximadamente 50% da receita dele era de chopp e cervejas, né? E no planejamento tributário o Simples Nacional não faria mais sentido nenhum ele continuar naquele regime, justamente porque não presumido a gente conseguiria se beneficiar de uma alíquota maior. Então a gente conseguiu reduzir o imposto que ele estava pagando aproximadamente 11%, a gente trouxe ele para 7,5%. Isso sem o PES, porque depois a gente ingressou ele no PES e reduziu mais ainda a carga tributária dele. O PES, que é o Programa de Estruturação do Setor de Eventos e Afins, que é um benefício fiscal, que está até em questionamento aí, porque o governo meteu a medida provisória agora para derrubar, mas ainda, né, tem muita água para rolar ainda. E é um benefício, meu irmão, se for de 6 meses é um grande benefício, né? Então, se você tem possibilidade, porque me falaram que a partir de abril, a medida provisória pode cair, mesmo se ela cair, janeiro, fevereiro e março já te dá uma economia muito grande de você estar no PS ainda esse ano. Inclusive, abrindo um holofote para isso aí, né? Para aproveitar esse corte aqui para nossas redes sociais, é bom saber que o governo fez essa medida provisória mudando os prazos do PS. Isso já dá uma segurança jurídica de que você até aqui tem garantido. Porque ele mudou a regra a partir dali. Exatamente. Então até aqui o que estava dúvida, será que é isso mesmo? Será que não entra? Já tem clareza já de que a Receita Federal entende que ela perdeu aquela arrecadação e que não há mais o que discutir com relação, né? Todos os mandados de segurança que a gente entrou, com todo o projeto que a gente fez para questionar, ele já viu, é sinal de que ele perdeu. E ele tá mudando o jogo agora para ele não perder até os 5 anos do que deveria, né? Mas eu tenho minha crença daí de que vai caducar essa medida provisória, mas assim, a gente vive com fatos. E o fato é que até abril, tudo como era antes, e aí tem uma mudança de prazo pro IRPJ e pro CCLL, mais à frente, mais as cenas pro próximo capítulo. A gente considera isso planejamento tributário. Só de cair de 11, quase 12 para 7,5, já tem uma economia muito grande. Não pagar os federais vai ter uma economia maior ainda. Mas, Lucas, a gente já viu aí, né? Porque o primeiro ingrediente para o negócio dar certo é ter a estruturação de um planejamento tributário muito bem feito, que nasce, a gente falou inclusive, desde a sua modelagem do negócio. Então não espera abrir o CNPJ para fazer planejamento tributário. A primeira coisa, né? Tem cliente que fica ansioso, calma, né? Então um cliente agora em BH, porque você sabe, mas a Nexo atende o Brasil inteiro, e o cliente BH, mas Paulo precisa calma, porque não adianta a gente dar passos agora se a gente não levantar os números e ver qual é o melhor cenário para o seu negócio. É melhor a gente levantar o número e ver o melhor cenário e seguir. E o legal, Paulo, você trouxe aí do cliente BH, acho que é um case de exemplo para trazer aqui pra gente, né? Ele tinha, você lembra, acho que eram 11 operações, se eu não me engano, acho que eram 11 operações, e aí ele tinha cada operação no Simples Nacional com sócios diferentes, porque não poderiam ser os mesmos sócios, e aí ele tinha dificuldade com distribuição de lucro, ele tinha dificuldade para transferir mercadoria de unidade para outra. Então, no nosso planejamento tributário, a gente não levou, para esse cliente em exemplo, a gente não levou em consideração só a economia tributária, mas também resolver a operação dele. A viabilidade operacional. Porque planejamento tributário não adianta você complicar a operação do cliente para economizar 0,5%, 1%, isso é loucura. Então a gente fez uma economia muito grande, a gente conseguiu reduzir quase 5% da carga tributária que ele tinha total no grupo. E além disso, fazer um grupo societário
fechado, onde ele conseguisse ali fazer distribuição de lucro, onde a operação dele conseguisse fazer o CD, né, a distribuição da mercadoria ali para as filiais. Então a gente conseguiu resolver toda a dor dele e logo depois ele acabou fechando com o Anexo, porque foi um serviço que ele fechou apenas de planejamento tributário. Já tinha contratado um. E aí deram, enfim, cenários loucos e inexequíveis para fazer. E a gente, por ser especialista, falou, pô, não vai funcionar isso, faz isso, eu entendo esse cenário que levantou, mas deixou de levar em consideração que você compra isso, que você transita mercadoria, que sua mão de obra não um exemplo, o cara trabalha muito com delivery, a mão de obra não tá dele, é terceirizada, é do iFood. Então, Simples Nacional, a grande vantagem é a redução do CPP, né, que é a contribuição previdenciária patronal. E no caso dele, não vai mudar nada, porque a folha dele é muito chuta em relação ao grosso que ele tem. Mas, enfim, cada cenário é um cenário, né? E uma coisa eu te digo, não viva sem planejamento tributário. Todo ano, faça o planejamento tributário, porque o mundo é dinâmico, o modelo é dinâmico, a legislação é dinâmica e tem sempre uma oportunidade para você conseguir. E, Lucas, o primeiro ingrediente é esse, né? Planejamento tributário. A gente já mostrou aqui que não é só comparar regime, que tem várias nuances. E o segundo ingrediente, qual na sua opinião é o segundo ingrediente para o negócio ter a receita do lucro? Cara, os restaurantes eles têm dois custos que são bem pesados, né? Além do tributário tem outros dois, que é mão de obra e o CMV. E eu vou trazer a mão de obra. Inclusive os dois mais pesados. Os mais pesados, que é o Prime Cost, né? São os mais representa pelo menos 50% ali, geralmente. 50 a 55% do faturamento, né, do restaurante. É importante dar esse destaque, Lucas, porque as pessoas às vezes gastam energia absurda para resolver imposto, mas o problema não é o imposto, está na mão de obra e está no CMV. Mas vamos Reduzir lá. Imposto é super importante, mas a gente tem que olhar sempre para esses dois caras aí, que é o CMV e o CMO. Então, minha segunda sugestão, Paulo, seria o CMO. Fazer uma escala que você não precise ter muitos funcionários, que seja efetiva e que você consiga, inclusive, até ter um controle melhor, porque quanto mais funcionário você tem, mais funcionários é mais liderança, é mais dor de cabeça, é mais custo. Então, conseguir enxugar isso daí com uma escala bem feita, para que você, inclusive, saia dos riscos, porque muita gente nem tem muito funcionário, não tem uma escala bem feita, está assumindo risco, não sabe que está assumindo risco, trabalhando 7 dias seguidos, sem uma escala que poderia estar funcionando bem, com menos funcionários. E cheio de contingência, né? Cheio de passivo, cheio de passivo pré-eminente de existir, porque não respeita a convenção coletiva, não respeita a CLT, vai fazendo as coisas no amadorismo. Exato. E aí depois toma uma porrada. Economiza, toma uma porrada que é maior do que a economia que teria. E um exemplo legal é que na pandemia a gente chegou para alguns clientes, né? E um específico a gente falou, cara, na verdade, antes da pandemia, a gente tinha falado para ele reduzir a folha. Ele falou que não conseguia, que era impossível. Era impossível, que não sei, rapaz, é possível sim, você tem gente demais. Eu te provo que a gente tem outros clientes num negócio parecido. Então a gente tem essa credibilidade porque a gente tem esse repertório de outros restaurantes. E aí quando chegou na pandemia, ele foi forçado a reduzir. A pandemia passou, ele manteve o mesmo quadro e falou, pô, Paulo, realmente vocês estavam certos. De fato, a gente conseguia assim reduzir a folha lá atrás, a gente não fez isso. E de uma maneira compulsória eu tive que fazer na pandemia. E hoje eu olho para trás e falo quanto deixei de economizar com a folha. A vida inteira, porque não te ouvi lá atrás. Então dá sim para economizar com CMO. Porque vamos lá, deixa eu trazer para vocês aqui, né? Por que é um grande acerto você ter um custo de mão de obra estruturado, né? Porque existem várias possibilidades. E o restaurante, todo negócio de gastronomia tem picos de procura. E tem momentos de ociosidade. Quando é que você ganha dinheiro? Quando você consegue aliar o número de funcionários de posições adequado à ociosidade e à procura. Sim. Então, se eu tenho um restaurante, vou dar um exemplo aqui de um restaurante que o almoço é o pico de movimento. Precisa todo mundo chegar no restaurante 8 horas, que vai ter ociosidade? Precisa todo mundo chegar 9? Ou não, eu preciso de todos os funcionários. Do meio-dia às 2 da tarde. Todos vão estar lá. Mas vai estar uns que vão estar chegando 8 para o pré-preparo, etc e tal. Mas vai ter gente que vai chegar no pico, na hora da montagem. E aí depois essa pessoa que chegou mais cedo, sai mais cedo. A organização da escala faz com que os momentos de pico sejam cobertos para que o serviço não sinta isso daí. E também modalidades.
Por que todo mundo tem que ser mensalista, 44 horas semanais? Se eu tenho um horário de pico que eu preciso de gente de limpeza só naquele momento, eu posso chamar as pessoas para ser part-time e ter uma quantidade de horas que vai cobrir aquele momento. E ela vai trabalhar em 2 lugares, né? Para compor a renda dela. E tem muita gente que faz isso, né? Que enfim, tem bicos, etc e tal. Mas tem possibilidades. Eu posso ter pessoas que eu chamo só no momento de estouro, né? Que são os funcionários intermitentes, que eu tenho um vínculo trabalhista trabalhar com no eles. final de semana, um período de ociosidade maior. Exatamente. Oscilação maior, quando a ociosidade ele diminui, você não precisa de intermitente, né? Exatamente. Eu tenho horistas que eu posso trazer para o trabalho, enfim, né? Se você tiver permissão para isso acontecer. Tem possibilidades que vão garantir com que você cubra aquela posição. E, obviamente, tudo isso tem que estar muito alinhado com a mesma coisa, com a história. Igual o planejamento tributário, qual o tipo de negócio que você faz, o que você quer, e aí os equipamentos que podem fazer com que você economize, né? As funções, né? Processos, pessoas, ferramentas que fazem com que você enxuguem a sua mão de obra. A gente tem alguns clientes que têm esses períodos sazonais, e aí quando tem esse período ocioso não precisa de intermitente, mas quando a demanda ela cresce bastante no final de semana, período de verão, que geralmente quem tem empresas no litoral, né, de praia, etc., acaba precisando mais de mão de obra nesse período. Não precisa contratar um funcionário mensalista para uma demanda que vai durar 1 mês, 2 meses. Isso, perfeito. Justamente você contrata o intermitente para aquele período. E em alguns casos, inclusive, você pode contratar até um funcionário por tempo determinado. Cada caso também é um caso. Mas são possibilidades que você tem aí para lidar com situações sazonais. Ou terceirizar áreas que sejam que podem ser terceirizadas, né? Que pessoas vão ter mais habilidades e aí você não vai ter dor de cabeça para isso aí. A gente está discutindo muito isso aí com relação aos serviços gerais, porque às vezes você precisa de uma demanda ali, estanque de mais gente, e uma empresa pode servir isso. Ou seja, existem várias possibilidades, né? Então, o primeiro grande ingrediente é você pagar o imposto certo, que isso reflete diretamente no seu bolso. E a custo de mão de obra certo também, reflete diretamente no seu bolso. Um posto de trabalho a menos ali tem um funcionário que custava R$2.000, né? Você sabe que não é 2.000, vai custar quase 4.000, né? Quando colocar os encargos, 13º, férias, benefícios, ele quase que dobra o valor. Se você não tem aquela posição que você organizou melhor a escala, você economiza em transporte, então é um reflexo disso, é muito importante e vai dinheiro pro bolso. Da mesma forma que o imposto deixou de pagar 11, pagou 7, foi aquela diferença pro bolso. Quando você tinha uma mão de obra, o custo de mão de obra que era de 20%, de 25% passa para ser 20%, é 5% a mais no lucro. E tem casos bem que é bem recorrente. Muitas vezes chegam clientes de outras contabilidades que a gente avalia ali, e nada contra outras contabilidades, para deixar bem claro, muita questão de ser especialista realmente na área, que a gente vai analisar ali e ver que tem a rúbrica de comissão, ao invés de estar pagando gorjeta. Perfeito, olha que dica poderosa aí. E aí, o que acontece? A comissão ela faz base para tudo na vida. A gorjeta, existe algumas limitações. A gorjeta não faz base para tudo. E aí, quando a gente pega, por que você está pagando comissão? Porque eu sempre paguei comissão. Não é a mesma coisa de gorjeta? Não é a mesma coisa. Quando você coloca a gorjeta, seu custo, seu CMO reduz bastante. E muita gente acaba não sabendo disso, está pagando comissão ao invés de estar pagando gorjeta. Que é uma estratégia, né? Os 10%, né, é uma estratégia, gente, poderosa para colocar diretamente no bolso do seu funcionário, saindo do bolso do seu cliente, uma forma atrativa. A gente tem funcionários aqui de clientes nossos que ganham mais do que profissional de nível superior, eles ganham mais do que dentistas, do que médico às vezes, né? A gente tem casos aqui de gente que merecem comissão muito, e merecem, porque é isso aí. Exatamente. Merece fazer, mas e não custam isso para o restaurante. Isso que é interessante. Porque ele traz essa produtividade do adicional que a gorjeta traz, né? Então, se você, na hora de construir seu plano de cargos e salários, você tem que sempre pensar que aquele que quanto mais trabalho tiver, mais eles vão ganhar. É assim que funciona, né? Quando eu ganho os 10%, quando eu ganho a comissão, a casa tá lotada, mas eu tô feliz, porque eu sei que vai ter mais dinheiro no final para eu estar atendendo. Funcionário mais motivado, é mais vendas, é mais faturamento. Exatamente. Então, quando eu penso nisso, eu estruturo o meu fixo para dar regularidade, mais o meu variável para ser atrativo, e eu entendo que comissão é diferente de gorjeta, porque o reflexo disso também é diferente, eu
trago para o meu custo de mão de obra, né? Um reflexo muito importante. Quanto mais eu faturar, menor o custo fixo vai pesar. Porque quem está pagando a maior parte do salário é o custo variável, que é o 10%, que é a arrecadação. Eu sou um defensor de sempre ter 10%, para mim é cultural. Para mim também. Para mim as pessoas já estão dispostas a pagar. É um termômetro de bom serviço. É um estímulo à meritocracia para a pessoa para atender bem, vender bem, né? De obra, se você não tem gorjeta, você vai perder um funcionário bom para o cara ali que tem gorjeta. Então, exatamente. Ter gorjeta hoje é uma possibilidade do cara ter extra no período que tem mais saturamento, ele ganhar mais e ele entender, poxa, eu me canso mais porque eu não parei hora nenhuma, mas isso é bom porque eu também vou ganhar mais. Então, galera, o segundo grande ingrediente é lidar muito bem com mão de obra, né? É administrar muito bem o seu custo de mão de obra e manter os funcionários muito motivados, bem remunerados e todos coerentes fazendo o negócio ter lucro, né? O lucro nasce a partir daí. E Lucas, o terceiro ingrediente para o negócio ter lucro, ter a receita do lucro, me conta aí. Cara, o terceiro ingrediente seria justamente o que completa o Prime Cost, que é justamente o CMV. Custo da mercadoria vendida. Controlar suas compras é totalmente importante para o resultado do teu restaurante. Então, se você tem um CMV estourado, esqueça o resultado. Como é que você vai ter resultado? Tem um CMV de 40%. 10%, 50%, 10%, 20%, 15% a mais. Se você precisaria ter 15% de resultado e você comprou 15% errado, em comparação ao teu faturamento, obviamente, acabou teu resultado só no teu estoque. Então, comprar correto, fazer controle de CMV é uma coisa que é um processo muito importante, mas que infelizmente nem todo restaurante faz. Que aí nasce de duas vertentes, né? Na precificação, para você incluir o custo certo na sua cobrança. Então a precificação é um ponto importante dentro desse CMV, mas também na habilidade de negociação. Porque você tem que entender que o seu comprador tem que ser um negociador. Que se você compra mais do que deveria, a sua mercadoria perecida, você vai perder, vai estourar seu CMV. Se você não compra certo, ou se você deixa de comprar um ingrediente A pelo B e você perde a qualidade, depois não sai mais aquela mercadoria, você perde. Então, a gestão das compras é crucial até para você ter não tomar um susto na hora do inventário, porque quando você faz o inventário no final do mês ou no primeiro dia do mês seguinte, né? Se teu inventário estourou ali na hora da contagem do CMV, cara, não tem o que fazer porque já passou. Você só pode olhar para frente. E quando você controla essas compras diariamente ou semanalmente, você evita ser pego de surpresa na hora da contagem do inventário. Perfeito. Então, controlar as compras faz total parte aí do processo para reduzir teus custos com a mercadoria. E aqui eu já quero fazer o jabá para o Prime Cost, que faz isso, né? O Prime Cost, que é o nosso aplicativo de gestão de compras, onde você cria lá um planejamento e estabelece tetos de compras. Sim. Ou seja, se seu comprador respeitar aqueles tetos de compra, você vai bater o seu CMV sem nenhuma dificuldade, porque tudo nasce nas compras. Ao invés de descobrir o problema no inventário, antes de comprar, você sabe quanto você tem para comprar por categoria, que é um aplicativo que a gente criou com inteligência, nossa inteligência da Nexo e inteligência artificial, vai classificando as compras por categoria. E aí você, com a nossa inteligência de negócio, você sabe, poxa, eu tenho lá 8% para comprar de hortifruti e eu já comprei 6% do faturamento de hortifruti, só tenho 2 ali para comprar, dá monetariamente para você, a partir disso, gerenciar suas compras e não estourar mais o seu CMV. Então eu super recomendo, se você não tem, trazer para sua rotina. Eu faço isso na planilha de Excel, beleza, pode fazer, eu coloco isso no meu sistema, beleza, pode fazer, mas o Prime Cost foi feito de uma leitura para que você se antecipasse. Na verdade é pegar a cultura de orçamento empresarial que as grandes empresas têm, que é antes de comprar eu consultar se eu posso comprar ou se eu não posso comprar. Se você tem dificuldade para controlar o CMV, o Prime Cost já vai te dar um CMV estimado por compras. Se você já tem todas as técnicas de controle de inventário, de CMV, o Prime Cost vai potencializar, fazer isso de uma forma muito rápida, porque não precisa ninguém lançar nota. A nota já vem lançada automaticamente. Exatamente. Já reduz o trabalho manual. Eu conheço gente que fazia no Excel e falou, cara, não quero mais saber disso aqui não, me manda esse Prime Cost aí para eu poder fazer. Exatamente. Aqui. E hoje ele faz... nosso, né, Lucas, de 5 anos, que nunca bateu o CMV da vida, ligou emocionado que conseguiu bater o CMV pela primeira vez.
mês e todo dia usa o programa. Por quê? Porque antes de comprar, ela vai lá e vê se pode comprar ou se não pode comprar. E aí usa a criatividade para administrar, já descobre o desperdício antes do mês acabar. Porque, por que eu vou ter que comprar mais se eu já comprei o que eu deveria comprar pro planejamento de vendas que eu fiz, né? Muito interessante isso, negócio que não tinha um resultado, tendo resultado, porque tá controlando as suas compras. Uma tecnologia que a gente vende barata, né? Muito barato. Então, vale super a pena. Você, inclusive, que está nos assistindo, que quer conhecer mais sobre o Prime Cost, aqui vai ter um link que vai te direcionar diretamente para o nosso setor comercial, que vai te apresentar a ferramenta, e eu tenho certeza que isso vai ser muito crucial para você ter o controle das suas compras, né? Que é o terceiro ingrediente que a gente trouxe aí. O primeiro é o planejamento tributário, o segundo é o controle do seu custo de mão de obra a partir de inteligência, né? Eu tô usando inteligência e tudo. Inteligência para pagar menos imposto, inteligência para usar melhor o custo de mão de obra e otimizar esse custo de mão de obra através de escala e das possibilidades que a CLT tem, e inteligência para fazer as compras no tamanho que as compras precisam ser, e a partir disso aí ter resultado. Então, Lucas, já falamos de imposto, já falamos de CMV, já falamos de semi-óleo, custo de mão de obra, e já falamos de CMV. O quarto ingrediente aí, Lucas, e aí eu vou trazer esse quarto ingrediente, porque eu acho importante, eu quero saber sua opinião também, né? Porque que é a estruturação e a engenharia do cardápio. É isso aí. Inclusive, o cardápio é que faz com que você também consiga, né, melhorar todas as outras etapas. Né? Desde a precificação, do planejamento tributário, porque tem no cardápio ali, escolher um item ou outros, pode ter interferência tributária para poder escolher um item ou outro, como apresentar esse item, né? E como é que eu vou apresentar esse item, vai determinar se ele paga mais imposto ou menos imposto. Ele também, o cardápio ajuda a gente ter uma otimização de mão de obra, porque eu entendo tudo que eu compro ali, né? Vai montar o cardápio, eu vou ter uma gestão melhor de compras e uma gestão melhor de mão de obra para essas compras, né, Lucas? Fala um pouco aí sobre como o cardápio ajuda o restaurante a ter mais lucro no final das contas. Como você falou, né? Engenharia do cardápio. Primeiro, como você monta o cardápio, já conta bastante. Eu já vi vários cardápios que são montados de maneira errada, em ordem de preço, muitas vezes do mais barato para o mais caro, um erro absurdo. E muitas vezes você deixa de colocar o teu produto que é carro-chefe ali no topo, para chamar a atenção do teu cliente, pelo esse aqui é o carro-chefe, já vai de cara ali, e inclusive para facilitar a venda do garçom. Quando você tem um cardápio mais enxuto, você facilita a venda do garçom. Cardápio vendedor, né? Facilita, exatamente. Quando você tem um cardápio cheio de opção, é muito ruim para que você consiga controlar o teu CMV, que foi um dos pontos que a gente trouxe aqui, né? Para você aumentar o teu lucro. Então, a sua gestão de compras vai ser mais complexa. Fica mais complexa, fica mais difícil. Vai demorar mais para o cara escolher. Vai demorar mais para o cara escolher. Então, ele vai demorar de fazer, de rodar as mesas por conta disso. Então, ter um cardápio bem montado, bem estruturado, é fundamental para um restaurante. E é importante isso aí, que muita gente negligencia esse fator, né? E o restaurante, ele começa no cardápio. O que é que você quer vender? Para quem você quer atender? O que é que você quer vender? E a gente desenha, como eu falei, tem a oportunidade tributária. O McDonald's não vende mais sorvete, vende sobremesa à base de leite. Sim. Por quê? Porque tem oportunidade tributária. Ele mudou o nome lá, não é mais sorvete, é sobremesas, porque tem oportunidade tributária, né? O chocolate não é mais chocolate, é biscoito, porque tem oportunidade tributária. Então, dentro do seu cardápio, como a gente tem aqui, clientes que são clientes de carne, né? Uma casa de carnes. Cara, se ele vende a carne in natura, ele paga um imposto. Se ele vende a carne já preparada, ele paga outro imposto. Se ele faz um modelo de negócio que o cliente escolhe a carne, paga pela carne in natura, e ele cobra o serviço ou não cobra para assar a carne, já tem uma outra configuração, de imposto. Então, exatamente. Eu determinar o cardápio, eu definir o cardápio, gente, é holístico, não tem como ser uma coisa e depois ser a outra. Tudo isso tem que estar discutido dentro do processo, né? Como é que eu vou fazer uma gestão de compra se eu não sei quais itens eu vou comprar? Quais fornecedores vão ser homologados especialistas? Aonde esse fornecedor vai ter? Tem gente que tem um único produto no cardápio, Lucas, que faz com que ele compre de fora do estado e pague mais imposto por conta disso, e o mercadoria não sai e ele aumenta a perda. É um ciclo de coisas erradas que vão feitas quando você não tem um cardápio
coerente, que é o quarto ingrediente aí para você ter sucesso, né? A gente falou aqui do planejamento tributário, falou aqui da gestão do custo de mão de obra, da gestão das compras e estávamos falando agora o quarto elemento, que é a gestão do cardápio, como usar o cardápio para ter o potencial do seu lucro, do seu negócio melhorado, né? E o quinto, para fechar, porque número par não dá sorte nesse negócio, tem que ter 5 dicas, as 3 chaves. Então, e o quinto ingrediente, Lucas? Me dá uma pista aí do que seria. Posicionamento do restaurante. O restaurante ele precisa ter seu posicionamento, quem é seu nicho. É importante, né, Paulo? Hoje, com as redes sociais, os restaurantes eles estarem presentes com postagens diretas, tráfego pago, marketing forte. Não adianta você ter uma comida boa, um serviço bom, se você não consegue trazer teu cliente que está, às vezes, em outro país, em uma outra cidade, em um outro estado, para dentro do teu restaurante. Então você tem que saber se posicionar e colocar teu posicionamento, inclusive nas redes sociais, que é uma ferramenta, inclusive, que você pode ou pagar ou usar de maneira gratuita para atrair mais receita, mais pessoas para dentro do teu negócio. Perfeito. Importante dar esse holofote, Lucas, porque se não vender, né? Não adianta tudo isso que a gente fez aqui. Bonitinho, o cardápio tá bem feito, as compras estão bem feitas, o planejamento tributário tá bem feito, a escala tá bem feita, mas não vende. Tem que vender. E o quinto elemento realmente é se posicionar para vender para quem você quer, no momento de consumo que seja favorável ao que você quer, né? Entregando o valor que o cliente precisa, e entregando esse valor você vai conseguir cobrar o justo, né? Porque quando você tem uma visão interna estabelecida, a visão externa bem comunicada, você consegue ter um valor agregado dentro do produto e aí tudo vai fazer sentido. Eu chamo isso de coerência, né? Uma coerência com o que você é, o que você vende, para quem você vende, perfeito. Como você vende, como você entrega. Isso aí embala perfeito. 80% do faturamento dele é de turista, né? São turistas. Como é que eu vou fazer um investimento em um marketing para atrair público? Quem vai ser o público que você vai atrair? Você vai colocar teu investimento aonde? Em sites de turismo? Ou você vai colocar no local da sua cidade, do seu público, que é só aqueles 20%? Não faz sentido. Então, você conhecer quem é teu público, quem é teu cliente. Isso tudo faz sentido. Entende a jornada do cliente, né? Pô, o cara vem de turismo, então normalmente ele quer uma comida que seja mais regional. Sim. Essa comida regional, ela não quer comer com pressa, então vai demorar mais tempo. Então eu tenho que pensar qual a jornada da entrada, qual a jornada do prato principal. É para compartilhar, não é para compartilhar? Ele vem sozinho, ele vem separado. Pensar essa jornada no momento do cliente faz com que o cara pense assim: meu Deus, foi perfeito. Foi perfeito por quê? Porque alguém pensou nessa jornada antes. Alguém pensou em transformar esse consumo em alimentação em uma experiência. E essa experiência bem montada com esses 5 elementos vai fazer com que o seu negócio tenha lucro, e esse lucro vai fazer com que o seu negócio seja sustentável, e se ele for sustentável, ele pode empregar, e ele empregando vai fazer a economia ficar mais forte, e todo mundo cresce com esse movimento de prosperidade, né? Então, esses 5 elementos, essas 5 chaves são fundamentais, né? São 5 ingredientes para seu negócio ter lucro em 2024. Lucas, vamos só agora para finalizar, né? Vamos trazer de forma bem objetiva os 5 ingredientes para que o cara tenha lucro no seu negócio gastronômico. A gente falou do planejamento tributário, mão de obra, né, que é o CMO, e o CMV, custo de mercadoria vendidas. Falamos também aqui do cardápio, uma engenharia de cardápio super importante. E, por fim, posicionamento do teu negócio, posicionamento do teu restaurante. Então, se fizer isso, vai ter lucro. Não tem como não ter lucro. Tá bem posicionado, tá vendendo produto. Tem um sétimo. Na verdade, tem um sexto. Contratar anexo. Então eu vou colocar o sétimo, né? Que vai terminar com o número 1. E sétimo é o número da perfeição, né? Contrato, né, anexo, porque anexo é experiente e vai levar teu negócio a ter lucro, e também entenda o seu propósito. E aí, entendendo o seu propósito, tudo isso, e com o anexo, meu irmão, é certo o lucro. Lucas, muito obrigado pela sua participação nesse podcast especial aqui, a Receita do Lucro. Dá um recado final para quem está nos assistindo e que tem essa oportunidade de ouvir você aqui nesse podcast especial aí, a Receita do Lucro. Gente, espero que eu tenha contribuído, e queria desejar, agora que a gente está no início de 2024, um ano incrível para vocês.
Se você estiver passando por um momento difícil no seu restaurante, saiba que é um momento que as coisas vão melhorar. O que precisar da Nexo, a gente está aqui para ajudar. E o negócio de restaurante é uma loucura, mas é gostoso. Não é todo mundo que está pronto para ter um negócio de restaurante, mas você que acredita no seu negócio, toque em frente, porque você emprega muita gente, você transforma a vida de muitas pessoas e gera experiência para muita gente. Então, eu espero que a gente tenha ajudado muito vocês. Foi uma honra estar aqui ao lado de Paulo, que além de ser meu sócio, é meu mentor. Inclusive, Paulo, só uma adenda aqui. Ontem eu estava arrumando o guarda-roupa lá, né? E aí eu até tirei uma foto, depois vou mandar para você. Eu achei uma ficha do estágio supervisionado em 2016. O Paulo foi meu professor em 2016 e ele que foi o responsável pelo meu estágio supervisionado. E hoje é uma honra estar aqui ao lado dele. Foi o planejamento tributário, inclusive. E foi o planejamento tributário, inclusive. É verdade. Eu lembro. Então, assim, trazendo isso aqui, é uma honra estar trabalhando ao lado dele. Todos os dias aprendo muito com ele. E é isso, pessoal. Desejo aí um ano incrível para vocês. E até a próxima. Maravilha! Esse foi mais um episódio do Podcast Conexo. Hoje é a edição especial trazendo a receita do lucro. A gente contou lá atrás quais são os principais erros e hoje a gente vai encontrar qual é a receita para você ter lucro no seu negócio gastronômico. E muito cliente da gente, né, Lucas? O mercado aí tem uma margem de lucro de 8%, mas a gente tem orgulho de quando puxar nosso BI geral aqui, nossos clientes aí, a grande maioria deles tem mais do que 15% de lucro. Né? Porque a gente mira nos 15, né? Eu costumo brincar que a gente mira na lua, que se a gente errar, a gente acerta as estrelas. Só tem 15% que fatura mais de 500 mil mês, nada disso. Eu tenho um cliente que fatura 200 mil mês e tem 18% de resultado. E a gente tem clientes com 25% de resultado. Temos clientes que bateram 27% de resultado. Tá extorquindo o cliente? Não, tá fazendo gestão bem feita, entregando o que se compromete a entregar, e é isso que você vai viver também, né? 8% de lucro pode ser um lucro excelente, mas para quem fatura muito, quem fatura pouco, né? Quem tem um faturamento abaixo de 500 mil reais, é questão de sobrevivência ter um lucro superior a 15% para fazer sentido e todo o esforço que esse negócio requer. Então você que está aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu quero que você curta e compartilhe esse vídeo e maratone os outros episódios. Profissionais da gastronomia de alto escalão passaram por essa mesa dando dicas práticas de como você consegue ter sucesso na sua carreira gastronômica, contando os erros, os acertos. Então, o Podcast Conexo é isso, um lugar onde você aprende com quem faz, quem está no dia a dia prático, fazendo acontecer. E é isso, até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência e tamo junto.